E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida brilhante do ponto de vista defensivo e do ponto de vista do contra-ataque. É uma partida no Max Euwe, que foi o quinto campeão mundial e um campeão mundial muito pouco lembrado. Ele aparece poucas vezes nas discussões dos grandes jogadores do passado, porque ele teve o azar ou a sorte de viver na geração de grandes gênios, como Capablanca, como Alekhine, né? E ele acabou se tornando campeão mundial, mas não conseguiu manter a coroa por muito tempo, porque logo veio o Alekhine e atirou dele. No entanto, ele tem algumas partidas brilhantes e essa daqui em especial é muito legal. Então, bora dar uma olhada. O Geller tá jogando de brancas aqui, joga peão em D4 e nós temos cavalo em F6, a defesa índia por parte do Euwe, controlando a casa de E4. Como o jogador de brancas não consegue colocar o peão em E4, ele expande centralmente com C4, que é a linha mais comum, e nós temos E6 sendo jogado por parte do Euwe, preparando o desenvolvimento do bispo de casas escuras, mas assumindo meio com o bispo mal no processo. O bispo de C8 é uma preocupação de longo prazo, porque você está colocando os peões em casas claras. Aqui, basicamente, o jogador de brancas tem duas abordagens distintas que são jogadas. A primeira é tentar forçar o E4, que vai entrar na linha Ninzo-Índia, né, que é o cavalo em C3, que é o que o Geller joga. E agora ele tá tentando preparar o avanço peão em E4 para ficar com 3 peões no centro. E a segunda maneira de jogar, que tem se tornado mais popular hoje em dia, é não ligar se você vai conseguir o E4 ou não. É jogar cavalo em F3 e basicamente deixar o jogador de preta sem ter para onde desenvolver esse bispo, né? Ter que jogar bispo em E7 em algum momento, porque as brancas vão aguardar as pretas desenvolverem esse bispo para tirar o cavalo para C3. Mas nós tivemos cavalo em C3, preparando o E4, e a Ninzo-Índia é bispo em B4, o jogador de pretas dizendo basicamente para as brancas, não, um é bom, um é pouco na verdade, né? 2 é bom, mas 3 é demais, você não vai conseguir colocar o seu terceiro peão no centro. E o jogador de brancas poderia até tentar forçar a ideia, tem alguns lances que são interessantes que forçam a ideia aqui, o F3 é um lance interessante, a variante Semish, para jogar o E4, dama em C2 é um lance interessante para tentar forçar o E4, mas ambos são lances que vão romper princípios de abertura, tirar a dama muito cedo, mexer nos peões na frente do rei, então a gente tem simplesmente o E3 por parte do Geller resolvendo desenvolver. E peão na casa de C5 por parte do Euwe, batendo no centro. Aqui, quando foi jogado o peão em C5, o jogador de brancas percebe que o bispo não volta mais, né? Então ele joga A3 questionando o bispo e pedindo para que ele se defina de uma vez. E nós temos bispo toma cavalo, lance praticamente forçado. O bispo não foi lá só para perder tempo voltando para a casa de A5. Então a gente toma o cavalo, peão toma de volta e nós temos aqui a estrutura de peões que define os jogos de Ninzo-Índia. O jogador de brancas possui peões dobrados na coluna C e um peão isolado na coluna A, ou seja, ele tem uma série de fraquezas posicionais aqui de longo prazo e vários alvos que o jogador de pretas pode querer atacar, e normalmente esses peões serão perdidos no longo prazo. No entanto, as brancas possuem o par de bispos, o que significa que se a posição se abrir, o jogador de brancas pode utilizar desses bispos para um ataque violento contra o rei das negras. Então, vamos ver como esses temas se resolvem. A gente tem B6 por parte do Euwe, preparando o bispo em B7, que resolve o bispo mal, bispo em D3 por parte do Geller e bispo em B7, ameaçando o peão de G, que o Geller defende com F3, que é um lance interessante por duas razões. Primeiro, tá movendo os peões na frente do rei, tá tirando parte da segurança do rei. No longo prazo, o roque não vai ser mais tão seguro se você mexe o peão de F, mas ele prepara o E4, então o jogador de brancas vai ficar com um centro enorme. Nós temos aqui por parte do Euwe o desenvolvimento, cavalo em C6, cavalo em E2 querendo preparar o roque das pretas e o roque do jogador de brancas. E nessa posição, os dois jogadores praticamente já finalizaram aqui a abertura, já fizeram roque, já desenvolveram as peças. Então tá na hora da gente colocar os planos em ação. Pro caso das pretas, vai ser mirar nos peões dobrados. Então a ideia são lances que ataquem os peões. Talvez um torre em C8, um bispo em A6, um cavalo em A5. São todos lances que pressionam os peões de C. E o jogador de brancas, o que ele quer? Bem, ele quer jogar E4, E5, abrir o par de bispos mirando aqui para a ala do rei e basicamente massacrar o jogador de pretas enquanto ele vai na ganância pelos peões. Então vamos ver. Cavalo em A5 por parte do Euwe pressionando o peão de C4 e E4 por parte do jogador de brancas abrindo o bispo de casas escuras. E nessa posição, as brancas basicamente têm duas graves ameaças, né? A primeira ameaça, que é muito incômoda, é de jogar bispo em G5 cravando o cavalo. Isso é tremendamente incômodo,
porque te força para lidar com a cravada, jogar o H6 e depois o G5 e expor basicamente o seu rei, porque senão você vai perder material para o E5 explorando a cravada. A outra ameaça incômoda é o E5 de cara, né, simplesmente chutando o cavalo daqui e ganhando espaço para um forte ataque. Então o Wilv já demonstra que esse vai ser um jogo super interessante defensivamente, porque ele joga cavalo em E8, que é um lance muito feio, ele tira o cavalo de uma casa ativa, coloca o cavalo numa casa super passiva, onde ele atrapalha a conexão de torres, mas esse lance absolutamente é o melhor lance da posição. Ele tira a força das duas ideias. O E5 não é uma ideia tão forte, caso não tenha um cavalo ali para ser chutado, e caso o jogador de brancas não tenha como pressionar com a cravada, né? E esse cavalo estando em E8 também possibilita a movimentação do peão de F. Então, dependendo da situação, vamos dizer que vem um E5 por parte do jogador de brancas, se a coisa ficar feia ao longo dessa diagonal, sem o cavalo aqui, a gente pode jogar F5 no futuro para fechar tudo. Então é bem interessante esse cavalo em E8 por parte do Wilv, lance profilático que pouquíssimos jogadores teriam a sacada de jogar, mas que deixa o ataque das brancas muito mais difícil de executar. Brancas, então, vão para a ideia do F4 F5, tentando abrir o rei dessa maneira, justamente porque impede o F5 das pretas. Então, cavalo em G3. E agora o peão de C, infelizmente ou felizmente, né, já é indefensável. Quer você vá para a ideia do bispo em A6, pressionando o peão mais uma vez, né, e aí ele pode jogar dama em E2 para tentar defender, não dá para você defender, esses peões dobrados são muito fracos, o jogador de pretas poderia só tomar aqui de novo, jogar, por exemplo, aqui cavalo em B3 é muito forte, tocando a torre, poderia jogar torre em C8, também é muito forte, pressionando o peão mais uma vez e já acabaram as defesas. Por consequência, como é temático na Ninja, as brancas vão ter que abrir mão dos peões de C, ou pelo menos de um dos peões de C, e tentar contra-atacar. Então a gente tem peão toma e torre em C8 para pressionar o peão da casa de C4. E como foi dito anteriormente, por mais que você tente defender, qualquer defesa que você monte em cima desse peão vai ser uma defesa temporária. Uma hora ou outra ele cai. É natural na Inzo-Índia que você tenha que gambitar esses peões dobrados, né, em troca do par de bispos e de um ataque. Então, o jogador de brancas aqui, o Geller, joga o F4, querendo romper com o F5, e o Wilv vai em frente e toma o peão de C. Então, ó, abriu mão do par de bispos para dobrar peões, mas com um plano muito claro de ataque já ganha material. Agora, quem tem que provar que o ataque vai dar em alguma coisa é o Geller. O Geller, então, rompe com o F5, tentando abrir o rei do jogador de pretas. E o Wilv fecha tudo com peão na casa de F6. Outro lance de aparência meio feia, mas ele é bem interessante e necessário nessa posição. Ao mesmo tempo, tá desencorajando o avanço E5, né, que abriria o bispo, e tá fixando o peão na casa de F5, que também acaba fechando o bispo de casas claras. Então isso atrasa muito o ataque das brancas, mas as brancas ganharam um espaço aqui, então vão trazer todas as peças. Torre em F4 para jogar torre na casa de H4, dama na casa de H5, esse tipo de ideia básica de ataque que é bem difícil de você contra-atacar. E aqui, assim como com o cavalo em E8, a gente tem a outra posição, na qual basicamente tem uma ideia defensiva que funciona maravilhosamente bem, e essa ideia não é nada simples de achar e tem a ver com a movimentação do peão de F do Geller lá no início da partida. Lembra que eu falei que mesmo depois do roque, se você movimenta o peão de F, você não encontra tanta segurança para o rei? Vem B5 por parte do Wilv, segurando o cavalo, claro, mas a ideia não é essa. A ideia do B5 é dama em B6, aproveitando da fraqueza da diagonal. E aqui vai um conhecimento legal aqui para vocês, né? Vocês sabiam que o bispo a 3 casas do cavalo, então, por exemplo, esse bispo aqui, ó, tá a 3 casas do cavalo. Ele domina o cavalo, o que quer dizer que ele não consegue se movimentar para frente para uma casa que o bispo não possa capturá-lo. Mas o contrário também é verdade, né? O cavalo também está meio que dominando o bispo. Então, nesse caso, o dama em B6 vai vir e bispo em E3 não é uma resposta interessante. E se você tomar o cavalo para se livrar disso, você abre mão da sua vantagem, que é o par de bispos, você tá com um peão a menos, e você ainda gera um peão passado para o jogador de pretas. Então, com certeza não é uma escolha interessante. Ao invés disso, brancas vão ignorar o contra-ataque das pretas e vão continuar no ataque. Então, torre em H4, dama em B6 pressionando o peão de D e E5, de maneira bem interessante, defendendo o peão e sacrificando mais um peão no processo. No caso, o peão de E5 pode ser tomado de cavalo. Nós temos por parte do Wilv a captura um pouco suspeita, esse cavalo toma E5, né?
mas é uma captura que é executada. Por que que eu digo que essa é uma captura um pouco suspeita? Porque nessa posição tem uma ideia do Geller com esse avanço de peão, que é uma ideia pouco clara no momento, mas a ideia é pressionar a casa de H7. Ele jogou o avanço de peão para liberar essa diagonal. E o lance defensivo mais forte aqui não é nada óbvio, né? Seria H6. Um lance difícil de fazer, bem difícil de jogar. Mas com anos de análise, a partida já é bem antiga, é de 1953, as pessoas chegaram na conclusão de que o H6 não deixaria nada vir por parte do ataque das brancas. Mas o Eövi toma o peão, permitindo que as brancas capturem E6 com tempo, abrindo a diagonal, e por mais que isso perca o par de bispos, cavalo toma D3, dama toma vem com tempo de novo, e agora chegou o tal ataque do jogador de brancas, né? E eu quero ver você se defender desse ataque. É muito, muito difícil. O ataque das brancas aqui é bem complexo. E nessa posição com tudo aberto, se você jogar o H6, eu acredito que bispo toma H6 já te massacra completamente, né? É muito difícil de você se defender. Mas o Max Euwe vê que, na verdade, o ataque do jogador de brancas vai demorar um pouquinho para entrar em ação. Se o rei tiver a casa de F7, ele pode permitir dama tomar H7, porque apesar de ser um cheque incômodo, é só um peão que tá caindo. Então a gente tem dama toma E6, dama toma H7, rei na casa de F7, e é difícil de dar continuidade ao ataque do jogador de brancas, que ainda tem bastante material que não está envolvido. O cavalo tá vindo para F5, né? O bispo tá vindo para H6, a torre, vamos ver, tá vindo para E1, talvez, F1, dependendo aqui da situação, mas é um pouquinho difícil das brancas coordenarem tudo, e o Euwe permite que o ataque venha porque ele tem uma ideia defensiva bem interessante. Então, vem bispo em H6 por parte do jogador de brancas, o bispo está pressionando aqui a casa de G7, que está defendida 2 vezes, e esse é o momento que a gente tem o maior brilhantismo dessa partida aqui. E aqui é um momento decisivo para o jogador de pretas, né? O Euwe não quer simplesmente se defender. Ele não quer jogar um lance passivo como torre G8. Ele gostaria de contra-atacar o rei exposto do jogador de brancas. Então, ele joga um lance absolutamente brilhante. Mas eu quero que você pause o vídeo e tenta encontrar por conta própria. Enquanto você está pensando, também deixa o like no vídeo e se inscreve no canal se você não for inscrito. E aí o seu feed do YouTube vai estar repleto de conteúdo como esse, que se você assistiu até aqui é porque você gosta. Então, vamos lá. Para aqueles que foram capazes de encontrar, meus parabéns, o lance não estava fácil. O lance que o Euwe joga é o brilhante torre em H8 sacrificando uma torre. E simplesmente entregou a torre para as brancas. Aí eu te pergunto, qual que é a ideia? A ideia é que o Euwe poderia contra-atacar o rei do jogador de brancas com um lance, por exemplo, dama em D5, alguma coisa do gênero, né, pressionando a casa de G2, só que seria muito simples de defender, daria para jogar tipo torre em E4, já gerando aqui um contra-ataque ao mesmo tempo que defende, e o Euwe não gostaria disso. Ele queria jogar de maneira mais ativa, ele queria atacar a casa de G2 de maneira que não houvesse defesa. E ele chega na conclusão que torre em C2 é um lance que é indefensável. Não dá para defender G2 se torre em C2 for jogado. Problema, a dama tá de olho na casa. Então ele entrega uma torre para infiltrar uma torre na sétima e de repente torre toma G2 é uma ameaça simplesmente indefensável. Vai ser jogado torre toma G2 e depois a dama vai se envolver e vai ter algum ataque de checkmate. É quase que impossível que não tenha um ataque de checkmate. As brancas, é claro, erram na defesa, jogam torre na casa de C1 e o Euwe vai em frente e captura o peão de G2. Eu falo erram na defesa porque tem um recurso para as brancas, mas primeiro eu vou mostrar como foi o ataque e depois eu mostro o recurso, tá? Depois do torre em G2, rei na casa de F1 e muito provavelmente o Geller estava confiante de que ele ia ganhar, porque não tem nenhum lance de dama que infiltra com cheque para finalizar o checkmate. Ó, todos os cheques estão cobertos. Se você for ver, ó, a casa de C4 está coberta pela torre, provavelmente por essa razão ele jogou torre em C1. Não tem nada pela diagonal de A casa de F5 está coberta pelo cavalo, a casa de E2 também está coberta pelo cavalo, então não tem como a gente envolver a dama no ataque com cheque. Mas quem precisa de cheque? O jogador de brancas não está ameaçando nada. Então, a gente tem um lance brilhante por parte do Euwe. Dama em B3, de maneira muito fria, preparando dama em F3.
E por incrível que pareça, não tem nenhuma maneira de cobrir isso, né? Para que o dama em F3 não venha com cheque, nós temos por parte do Geller o lance rei na casa de E1, tirando pelo menos do cheque o dama em F3. Só que dama em F3 vem de qualquer forma. E apesar de existir uma série de maneiras que o jogador de brancas pode jogar para adiar esse checkmate, ele pode sacrificar material para adiar, dama toma, traz a torre com cheque, toma o peão aqui, tem vários lances que o jogador de brancas pode jogar para tentar adiar. A ideia simples de dama em F2 cheque, rei na casa de D1 e, por exemplo, torre na casa de G1 checkmate é inevitável, completamente inevitável. Por consequência, nessa posição, nós temos o abandono por parte do Geller. Agora eu te pergunto, aquele ataque do Wilvio, torre em C2, dava para ter segurado? E a resposta é que dava, mas você tinha que ter visto o quê? A possibilidade do dama em B3 como uma sequência depois do torre toma G2. Então, ao invés de torre em C1, o que o Geller deveria ter jogado é D5. E esse lance dá as melhores chances de sobrevivência para o jogador de brancas. A princípio parece que ele está tentando cobrir o ataque a G2 de maneira desesperada, mas tem uma ideia. A ideia é, se você tomar de dama, aí vem torre em E4, com um contra-ataque ao mesmo tempo cobrindo o ataque a G2, mas contra-atacando em E8, o jogador de pretas está perdido. Se você toma de bispo, aí a sequência segue como a gente viu na última vez, né? Ele vai jogar tipo torre em D1, atacando o bispo, mas de qualquer forma, torre toma, rei aqui, e a gente não tem o recurso dama em B3, a dama não pode atravessar o bispo e, por consequência, o jogador de brancas consegue segurar isso daqui. E o computador diz que as brancas conseguem forçar uma repetição de lances desesperadas daqui, uns 4, 5, 6 lances, e conseguem, no mínimo, empatar. Mas, assim, completamente inumano você esperar esse D5 como resposta. Não é um lance que qualquer ser humano jogaria. Por consequência, nós temos um jogo defensivo perfeito por parte do Wilvio, um jogo de contra-ataque perfeito porque assim que o adversário engasgou na defesa, ele foi lá e forçou o checkmate. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa partida. Se você não é um jogador que é fã do Wilvio, espero que você tenha virado. Se inscreve no canal se você gosta do conteúdo. Um abraço e até a próxima.